Oi, pessoas. Deixa eu só achar Francis. Gente, só lembrando que essa é a live com a Francis de Pontes. Vamos conversar com ela, que vai ser maravilhoso. Assim que ela entrar, eu vou fechar os comentários, mas depois eu vou abrir de novo, tá? Então vocês vão poder fazer perguntas, por favor, só para vocês saberem. Só aguardar ela chegar aqui. Tô só esperando ela aparecer, tá, gente? E aí, pessoas, vocês estão animados? Vocês já leram Entre Irmãs e Tempo de Graça, Tempo de Dor? Porque livraço. Outra coisa, eu tô deixando aqui embaixo no comentário fixo, até sexta-feira tem 10% de desconto na compra dos 2 livros, ou em um dos 2 também, se quiser só um, na Amazon, tá, gente? Então, só pra avisar. Opa, ela chegou. Pronto. Ai, gente. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom? Nem precisa isso. Dá pra me ouvir direitinho? Dá, dá. Ai, que coisa boa! Pronto. Francis, primeiro, muito obrigada por você estar aqui falando com a gente, que eu sei que não é fácil, o seu dia a dia com certeza é muito corrido, então muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente. Obrigada pela atenção. Adoro conversar com você e com o Arqueiro. O Arqueiro fez muito para mim, então eu tô sempre disponível para vocês. Ai, que bom, que bom. Olha, a gente falou hoje, 1 hora da tarde, a gente já falou dos seus livros aqui numa live, e a gente é muito apaixonada pelos 2 livros, assim, porque a sua escrita nossa, é muito absurda. E falamos muito dos livros, e porque tem muita gente que leu e tem gente que ainda não te descobriu. Então, assim, eu fiz aqui algumas perguntas e seus leitores mandaram perguntas para a gente também, Sim. numa coisa mais geral, para a gente não contar spoilers dessas histórias, mas assim, nossa, parabéns, tá? São maravilhosos, preciso muito falar de novo, porque são incríveis. A primeira pergunta que a gente queria te fazer é o seguinte: como está sendo lidar com essa quarentena e agora, né, acho que em cima da quarentena, você mora nos Estados Unidos, né, então Sim. essa situação também de protestos e, né, desigualdade, tudo que está acontecendo. Como é que está sendo aí para você? É um momento muito, vamos dizer, temos que conviver com a incerteza, né? E temos que conviver com a doença, com a morte, com o confinamento. E para mim, o difícil é esse sentimento de impotência, né? Como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer, né? E em cima disso, os protestos aqui, que eu acho super importante, eu acho que a sociedade, a cultura branca, especialmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, está sempre tentando anular vidas negras, a cultura negra. E eu acho isso perigoso, eu acho isso também uma falta de respeito pela as vidas, pelo ser humano, por tudo que essa cultura negra é tão rica. E para que querer anular? Para que querer confinar, né? E também tirar a vida. Isso é muito grave. Então, quando as pessoas aqui estão dizendo não, são protestos sem controle, eles estão quebrando, é quebra-quebra e tudo, eu acho que a gente tem que pensar
primeiro a mídia gosta de falar da quebra-quebra, né? A maioria dos protestos foram de paz, né? Na paz. Até na escola da minha filha, eles fizeram um mini, assim, protesto. Todo mundo ficou, assim, com distância, né? E máscara, segurando as placas, né? Que vidas negras importam. Então, enfim, eu acho que há séculos que essa desigualdade e é, essa raiva está crescendo aqui nesse país e no Brasil também, e são sequelas da escravidão, e eu acho que temos que enfrentar. Eu, como uma mulher branca, eu preciso enfrentar o meu racismo, que todos temos, né? Primeiro eu tenho que trabalhar dentro de mim e ver como é que eu estou me lidando na vida, como é que eu estou ajudando outros e como é que eu estou danificando a vida dos outros, mesmo sem querer, porque não é a intenção que vale. O que vale é o que realmente está acontecendo, né? Então, eu estou tentando fazer esse trabalho psicológico, né? Por mim mesmo, com minha filha, que tem 8 anos. Lemos muitos livros sobre o antirracismo, né? E livros sobre todas as culturas, né? Eu acho que o livro e a literatura abre a porta para outras culturas e ajuda a gente a ser amigos e ajuda a gente a entender a vida dos outros. Enfim, é um tempo. Eu estou lendo agora um livro da budista Pema Chodron e ela, nesses tempos que a gente tá faltando estabilidade, a estabilidade é uma noção na nossa cabeça, né? Não há estabilidade. Isso não é. Sempre tem sofrimento, sempre tem essa instabilidade. E sabendo disso, como é que a gente vai ter amor no nosso coração e melhorar a vida, não só a nossa vida, mas a vida dos outros, né? Então, para mim, claro que é estressante, é duro, é sempre uma sombra, né? A coronavírus, né? É sempre assim uma sombra da morte, mas a morte sempre existe e sempre vai existir. Então agora a gente tem que encarar de uma maneira bem próxima, né? E eu quero, por mim mesma, eu quero tentar que isso seja assim uma lição para mim, que esse tempo que eu posso melhorar e como um ser humano, né? E olhar esse tempo como um tempo de crescimento e não um tempo de confinamento e fechamento, né? É um momento de reflexão, né? Da gente ver o que realmente importa e o que é só barulho, né? E que precisa passar longe da gente, é verdade. Mas você falou assim muito também no sentido, você mora nos Estados Unidos, você é branca, mas você é uma imigrante, né? Você é brasileira. Então, assim, com esse sotaque lindo que, embora seja um pouco americanizado, mas não, é pernambucano, lindo, nosso. Como foi, assim, conta pra gente um pouquinho a sua jornada, porque eu sei que você é brasileira, mas você foi para os Estados Unidos super jovem. E como foi para você essa mudança e ainda assim ter uma raiz muito forte aqui no Brasil? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que minha experiência foi bem diferente, porque eu sempre voltava para o Brasil, né? A gente tem. Minhas primeiras memórias são memórias em Taquaritinga do Norte, onde minha família mora agora, meus pais, minha irmã, e eu lembro a bananeira no vento, sabe? Dançando no vento. E eu lembro carregando a minha caneca de barro para tirar leite da vaca, né? Então, para mim, são memórias. O Brasil, para mim, não é um sonho, é um lugar real, né? Que eu, mesmo assim morando nos Estados Unidos, eu visito todo ano, levo minha filha nasceu no Brasil, então eu sempre tive assim muito contato com o Brasil. Voltava,
visitava minha avó Emília, minha tia-avó Luzia, né? Sempre, sempre, sempre. Então, para mim, o Brasil é a terra natal, a terra das minhas emoções, da minha imaginação, né? E embora que eu gosto muito dos Estados Unidos, fui criada aqui, toda a minha educação foi aqui, fui para a escola aqui, então eu devo muito a esse país também, né? Então, para mim, eu sou Uhum. as duas coisas. Eu estava lendo um livro de a escritora Maxine Hong Kingston, que é uma Uhum. imigrante chinesa aqui dos Estados Unidos, e ela falou que, claro que ela escreveu mais bonito que eu vou dizer, mas ela falou que é, ela queria que a mente crescesse porque ela Uhum. queria caber todos os paradoxos, né? Assim, então para mim ser duas coisas, às vezes as pessoas me perguntam, mas você é brasileira ou você é americana? O que que você é? Eu disse, não, eu sou as duas coisas. A gente, o Uhum. ser humano pode ser muitas coisas, uma multiplicidade, né? E eu acho que quando a gente Uhum. tenta colocar a pessoa numa caixinha, aí fica não só difícil para aquela pessoa, mas para a gente, né? Então, a minha experiência sempre foi as duas coisas, o Brasil e os Estados Unidos. Uhum. Agora que eu mudei para cá com criança, né? Mas eu morei em Uhum. Miami, fui criada em Miami, tem muitos brasileiros. Meu pai trabalhava importando manga de Petrolina para muito tempo, né? Uhum. Então, sempre uma conexão com o Brasil, sempre. Uhum. Você falou agora uma coisa muito, muito importante, falando que a gente tenta colocar as pessoas em caixinhas e definir, né, em vez de descrever as pessoas, né? E isso ninguém ganha com isso, pelo contrário, a gente só perde a complexidade que é a nossa experiência humana, né? O que é ser uma pessoa do mundo, né? E isso está na sua escrita, né, Francis? Assim, está na sua escrita. A gente vê que a Emília, a Luzia, a Dores, a Graça, elas não são só uma coisa, elas são muitas ao mesmo tempo e a toda hora, né? Então, assim, eu queria saber como foi, assim, como você começou a, a escrever, como você parou e falou, eu tenho uma história para contar e eu quero contá-la dessa, eu quero contar essa história com essas pessoas dessa forma. Como você começou? Eu nunca fui, assim, eu não fui uma daquelas crianças que sempre queria ser escritora. Eu amava livros. Uhum. Há muito tempo, especialmente quando eu era pequenininha, eu não tinha muitos amigos. Então, os livros eram os meus amigos, né? E as personagens Uhum. dos livros eram as minhas amigas e meus amigos, né? Então, eu sempre queria criar um mundo assim para o leitor, que o leitor seja transportada para outro mundo, para outro lugar e conviver com essas pessoas, né? Então, quando eu sento para escrever, eu não penso, não, eu vou escrever um livro feminista, eu vou escrever sobre mulheres fortes, eu vou escrever. Não, para mim eu fico pensando, nossa, que mulher interessante, que personagem complexa. Eu quero entendê-la, eu quero sentar com ela um pouquinho, conversar, né? E para mim, Uhum. escrever é uma conversa, é um diálogo entre Uhum. eu e a personagem, entre eu, a escritora e a história. E eu tô sempre Uhum. pensando, assim, tirando o meu ego, né? E Uhum. tentando ser a escritora que aquele livro precisa. E cada livro é diferente, né? Então, quando eu sento, por exemplo, para Entre Irmãs, eu sempre queria escrever sobre cangaceiras, porque em Taquaritinga tinha um cangaceiro, Antônio Silvino, né? Todo mundo falava Uhum. de Antônio Silvino, desde criança, né? Antônio Silvino era grande, ele era um homem macho, ele era um homem com olhos azuis e ele andava pela caatinga e tudo. Aí eu pensava, não, e as mulheres? E as mulheres, né? Eu, as pessoas davam livros para mim, desde com 18 anos, né, quando eu estava na faculdade, sobre o cangaço. E sempre foram livros sobre os homens, os cangaceiros. E eu pensando, nossa,
Eu conheço a Caatinga, eu conheço bem, né? É duro, é uma vida dura, assim. Como é que essas mulheres conseguiam andar com 40 quilos, né, de peso e com grávidas, né? E viver nesse mundo, né? E não tinha livros, não tinha nada assim. Eu fiz muitas pesquisas. Então, para mim, foi a curiosidade. A curiosidade Uhum. sempre é minha guia, né? Então, naquele livro, e também eu fiquei pensando na minha avó e minha tia-avó, porque elas foram de Sapé, em Paraíba. Elas nasceram em Uhum. Sapé, foram criadas em Sapé e foram moças que realmente podiam ser cangaceiras, né? Poderiam ser cangaceiras, mas não foram, foram costureiras. Uhum. Então, a vida da Emília no livro é um pouco parecida com a vida da minha avó, porque com 18 anos minha avó casou com meu avô, que tinha 40 e poucos anos. Ele era um homem Nossa. bem de, do Recife, e ela foi para Recife, ela não sabia de nada. Ela era uma menina do interior, uma costureira, né? E ela tinha que aprender todos esses modos, as regras, né, sociais. E ela não falava disso para mim, mas eu só quando eu era mais velha eu fiquei pensando, nossa, seria difícil, né? Então, Uhum. pensei na vida dela, aí eu pensei na vida da Luzia, outro rumo, né? Mas eu queria que ambas eram mulheres fortes, porque a vida da Emília, ela tinha muita coragem no livro. Uhum. E tanta coragem como Luzia, só que ela estava enfrentando outros perigos, né? E Uhum. com Graça e Dores, eu queria realmente contar um livro sobre amizade, escrever um livro sobre música e amizade feminina e também o amor entre mulheres e também a ambição e as duas queriam a mesma coisa. E muito inspirada em Carmen Miranda, né? Primeiro eu disse, Uhum. não, eu vou escrever um livro sobre Carmen Miranda. Mas o livro tem uma certa vida, a história tem uma certa vida. E eu passei quase um ano dizendo, não, eu vou escrever sobre Carmen Miranda. Eu li todos os livros sobre Carmen Miranda. E a minha escrita não estava saindo bem. Aí, Uhum. quando eu abri mão dessa noção de rígida de ficar na vida de Carmen Miranda, eu vi, não, essa história é uma história inspirada na vida dela, mas é uma história de duas meninas, e não uma menina. Aí entrou essa imagem, porque para chegar em Taquaritinga, você chega no Recife, aí vai dirigindo 4 horas para chegar em Taquaritinga, onde minha família mora. E nessa viagem você passa pela a Terra do Açúcar, né? Uhum. Então entrou essa imagem na minha mente, assim, porque nesse momento eu estava morando no Brasil e eu estava com meu esposo ajudando a gerenciar a fazenda, né? E eu pensei em duas meninas no engenho. Essa imagem entrou na minha cabeça. E Uhum. uma era a, a moça, né? A mocinha do engenho, e a outra era uma menina na cozinha, né? Aí foi andando, eu fiquei escutando assim as conversas delas, né? Aí elas Uhum. foram, é, como é que se diz assim, Tomando virando, forma. tomando forma. Isso, Uhum. isso. Nossa, mas é assim, ainda não sei qual dos dois eu prefiro, porque os dois são incríveis e contam a sua narrativa vem trazendo de um jeito que literalmente te coloca dentro da história, né? E são histórias muito brasileiras, né, Francis? Assim, é cangaço, é samba, é a nossa música, é a nossa musicalidade, são os nossos desafios. Mas, ao mesmo tempo, os livros foram publicados em mais de 10 idiomas diferentes. Quer dizer, tem muita gente no mundo querendo saber dessas histórias, né? E às vezes a gente acha, como brasileiro, a gente tem de vez em quando tem essa coisa meio vira-lata, achando que só a gente vai saber da gente, e às vezes nem a gente quer saber da gente, né?
e erradamente, né? Mas por que que você acha, assim, que tanta gente diferente lá fora, esses países super diferentes do nosso, o que que você acha que nessas histórias que você contou capturou o interesse lá de fora, assim, para ser tão bem sucedido, graças a Deus, é o seu talento, internacionalmente também, os seus livros? Eu acho que... Primeiro, eu acho que as pessoas querem, assim, querem ler sobre outras pessoas, querem descobrir outros países e querem fazer essa descoberta de uma maneira que não são forçados, né? Assim, leva o leitor num caminho bem suave, né? Num caminho que é difícil de escrever, mas eu acho que o Brasil é um país muito rico e muitas pessoas não Peraí que você travou. Peraí, você vai voltar. conhecem assim a Voltou. Francis, as deixa eu pessoas te interromper rapidinho, porque deu não uma travada. acreditavam que existia sertão no Brasil. Voltou, Isso parece voltou. os americanos. Peraí. É que deu uma travada. Aí você Voltou? só, voltou, voltou. Eu fui contigo até você falar que as pessoas queriam conhecer as histórias diferentes, de uma maneira suave, que te levasse num certo caminho, e que o Brasil é um país muito rico nessas histórias. E aí travou e eu não consegui mais te ouvir. Então retoma, por favor, dali. Sim, não, o Brasil é um país muito rico e eu acho que muitas pessoas fora do Brasil só conhecem assim as Amazonas ou assim Uhum. todo mundo me pergunta aqui, você conhece as Amazonas? Já visitou? Você é das Uhum. Amazonas? Não, eu não sou das Amazonas, nunca visitei porque o Brasil é enorme, um país assim super rico de ecossistemas, de ecológico, de cultura, né? Então, para mim, no primeiro livro, eu queria contar uma história bem distinta, porque é isso que eu conheço, né? E no segundo livro, é, eu entrei nesse caminho da música, né? E eu fiquei com medo de Uhum. contar assim, a história da Lapa, do samba, né? Mas eu disse, não, eu vou escutar muita samba, eu vou pesquisar, eu vou fazer o meu dever como escritora, né? De fazer pesquisas, mas não deixar as pesquisas sufocar as Uhum. personagens, né? Então, enfim, eu Uhum. acho que o Brasil, as pessoas no mundo todo um pouco mais sobre o Brasil. E eu acho que todo país, assim, todo leitor quer ser transportado. Agora chegou o final. Separou a tua imagem do teu som, aí chegou com um delay no final. Mas deu para pegar assim, deu para entender. A gente tem aqui mais algumas perguntas antes de eu liberar os comentários aqui, o pessoal fazer mais perguntas para você. O Timóteo Inácio queria saber quando que você decidiu publicar o seu primeiro livro. Eita, peraí que travou de novo. Voltou. Você chegou a ouvir a pergunta ou travou? Voltou? Você travou para mim. Ai. Peraí. A tua voz, sim. A tua imagem, não. Você está travada para mim ainda. Você está me ouvindo? Pronto, agora você voltou. Eita, pronto. Dá para ouvir? Voltei? Não. Agora... Tá indo e voltando você para mim, porque não sei por quê. Agora você piscou, agora eu vi que você está aqui.
Porque vai e volta você para mim, essa imagem para mim. Eu não sei por quê. Tá, ó, tá travando de novo. Gente, se vocês estão assistindo aqui, se der algum problema e cair, eu chamo de novo, tá? Agora Eu acho que tem alguma coisa na internet dela que tá ruim, mas não se preocupem, qualquer coisa eu derrubo ela e pego ela de novo, tá? Fran, você quer que eu te chame de novo? Tem alguma coisa na tua internet que possa dar uma estabilizada? Uma estabilizada? Peraí. não sei, eu acho que Agora voltou. talvez Acho que agora voltou, não foi. sei. Ah, agora Vamos eu ver. vejo você está pronto, agora funcionou. Se acontecer alguma coisa e cair, eu te chamo de novo, tá? Tá bom. Eu não escutei Vamos a lá. Fala. pergunta. Ouviu a pergunta? Não, quer que eu repito? Eu repito. Não, O Timóteo Inácio perguntou: quando você decidiu publicar o teu primeiro livro, assim, decidiu que você escrever e publicar, e quais fatores contribuíram ou dificultaram para a sua estreia literária? Eita, que eu não estou te ouvindo. é, Agora foi. eu estava estudando no programa pós que é o. Pronto, tá com delay. Pode continuar, que tá descasado, Voltei? mas tá funcionando. Vai lá. Tá. Eu estava num programa de graduação aqui chamado o Iowa Writers Workshop, que é um programa Uhum, para escritores, né? E eu uhum, comecei a escrever entre irmãs nesse tempo. Aí eu voltei para o Brasil, morei no Brasil e passei quase 2 anos fazendo pesquisa, indo para a Serra da Capivara, é, enfim, passei muito tempo pesquisando e escrevendo. Foi mais ou menos 5 a 6 anos de, de, de começo ao fim. Né? E depois eu uhum. mandei para uma agência aqui nos Estados Unidos, mandei para várias aí depois ela enviou o livro para várias. E Uhum. uma editora. Peraí que agora travou. De novo. De ser escritora que é pequeno para livros assim mais literários, né? O mercado é. Alô? Eu fui até você mandar para um agente e aí uma editora ter contratado. Pronto, acho que agora voltou. Voltou. É que tá indo e voltando a sua internet. Ó, vai sumir você Ah, de novo. Eu não quero te perder, eu não quero te derrubar e te chamar de novo, porque eu tenho medo de não de você não vir. Pronto. será? Foi? Acho que agora foi. Agora voltou. Que pode estar dando algum problema no Wi-Fi ou nos dados. Aí Voltou? ele tá dando. Fala. Ai, que pena. Aí mandou para uma agente. Mandei para um agente, hoje enviou para várias editoras e uma editora queria publicar, né? Agora, a Uhum, dificuldade sempre de ser escritora é que tudo depende do mercado. Muitas vezes a editora diz, não, esse livro não vai vender, ou esse livro não uhum. interessa, não porque Peraí que travou de novo. não é sempre difícil. Não,
Espera aí que agora tá voltando. De vez em quando você trava para mim. Travou de novo. Voltei. Foi até o. Esse livro não vai vender, então é sempre difícil. São em doses. É porque deve estar tendo, até por toda a situação que está acontecendo, deve estar tendo muito sobrecarrega, está sobrecarregando a tua rede também. É É, possível. Então, porque eu verifiquei desculpa, aqui gente, tudo que está bem, assistindo a gente. gente. Não, é difícil porque as editoras querem vender livros, tá? Então, Uhum. o mercado, às vezes, as editoras dizem, não, eu quero... As pessoas querem ler livros sobre vampiros. Vamos comprar um monte de livros sobre vampiro, né? E se o seu livro não tem uma história assim, desse tipo, aí não querem, né? Então, para mim é Uhum. sempre eu quero contar a história que eu, tá, como escritora, pensar no mercado, né? Mas isso é difícil, Uhum. né? Porque às vezes o seu livro não vai vender para editora. Então, Uhum. nunca tem estabilidade, editora, nunca. Entendi. E a minha última pergunta aqui, antes de poder. Peraí, que você está travando de novo. Voltou. A gente está em doses homeopáticas aqui para conseguir falar. Em vez de eu fazer a última pergunta, eu vou deixar o povo perguntar, que eu acho melhor por causa do tempo. Gente, tô ativando os comentários, hein? Pronto, ativei comentários para o pessoal poder fazer pergunta para você também. Então, eu ativei os comentários aqui para o pessoal poder perguntar. Pronto. Aí a galera tá entrando aqui. Me diz qualquer coisa se você não conseguir ver. Gente, se cair, eu chamo de novo, tá? Podem ficar tranquilos. Pronto. Enquanto o povo tá perguntando aqui, ó. Por que que é Chiquinha no Insta? Ai, tá travando. Peraí, Francis. Pronto. Voltou. Travou, Pronto. Teremos voltou. adaptação? Fala. Oi, voltou? Ok, por que Chiquinha na Isso, por que que é Chiquinha no Instagram? Ai, voltou. Gente, tá difícil aqui hoje, mas a gente vai perseverar. Tô vendo se eu consigo. Foi? Você tá aí ainda, Francis? Pronto. Foi. Voltou. Tá indo e voltando. para ver se Se melhora. Eu não sei se você tá no Wi-Fi ou dados, e às vezes isso acontece também. É onde ele tá buscando a informação na internet. Aí vai ficar dando esse vai e vem. Que chato. Pronto. Voltou. Fala. Francis, te perguntaram aqui também se a gente vai ver tempo de graça, tempo de dor nas telas. Ah, eu não sei, isso eu não sei. Para Entre Irmãs demorou quase 5 anos para assim para virar filme, né? E depois série. Então, isso foi 5 anos depois, assim, foi publicado em 2008, 2009 no Brasil, né? Então, na realidade, levou quase 10 anos para ser adaptado. Então, eu tenho muita paciência, é uma coisa que todo escritor tem. Então, eu espero que sim, porque eu acho que o meu sonho é que a música seja, e as letras de tudo, todas essas músicas que estão no livro,
se tornam músicas assim que as pessoas podem escutar, né? Músicas reais na Uhum. vida real. Então, para mim, isso seria um sonho, o maior sonho. Uhum. E a outra pergunta que fizeram também aqui foi: você já está escrevendo o próximo livro? Já tem novidades, alguma coisa assim? Peraí, que agora ficou mudo você para mim. Travou, Peraí, eu que não você ficou escutei. O muda agora próximo para mim. livro, Sumiu foi você. isso? Sim, ela é pernambucana, gente, que alguém perguntou aqui. É, próximos livros, queremos próximos livros seus. Já está trabalhando em alguma coisa, ou já tem alguma ideia? Conta pra Eu, gente. eu também quero, eu também quero. Ideias não faltam, o que falta é tempo, né? Especialmente agora, porque agora eu Uhum. sou, na minha casa, eu sou tudo. Eu sou professora, sou psicológica, sou amiga, sou mãe. Então, eu tenho vários trabalhos e tarefas agora. Então, eu estou aguardando, mas eu estou escrevendo contos, porque são coisas. Eu não preciso tanta concentração como um romance, né? Uhum. Não, faz sentido. Outra dúvida que eu queria perguntar para você. Ah, ainda estão perguntando aqui porque não pegaram a resposta. Por que Chiquinha? Por que Chiquinha? Porque eu tenho uma tia em Recife, minha tia Tassiana, e ela sempre me chamava, porque Francis é Francisca, né? Então ela sempre Uhum. me chamava de Chiquinha. Ô Chiquinha, né? E esse apelido pegou. Então, Chiquinha. Eu sou Chiquinha e outro apelido é Pinto, porque quando eu nasci eu não tinha cabelo, eu só tinha aqueles cabelinhos que nem um pinto. Então, na minha família eu sou Pinto e Chiquinha. Arrasou. E, Francia, como é que pronuncia o seu último sobrenome? Que eu tô sempre aqui na dúvida. É Peebles, é um nome Peebles. inglês. Obrigada. Porque eu tava assim, gente, é Peebles, é Pebbles, é Pebbles. Falei, tá errado, deixa eu falar direito. Então pronto, gente, Peebles. Eu falei pra vocês que eu ia perguntar? Então pronto. E vem cá, quais os autores e os livros que mais te inspiraram? Ah, eu amo do meu coração um amor intenso para Raquel de Queiroz. Adoro ela. Uhum. Eu acho ela o máximo. Eu acho as personagens dela, As Três Marias, é um livro perfeito para mim. Uhum. Não é assim, bem, né? Então, eu amo Raquel de Queiroz. Outros escritores, Peraí que adoro travou o de poeta novo. Carlos Voltou. Andrade. O Voltou. que mais? Eu, eu, eu sempre eu leio pelo menos um livro por semana, então eu estou sempre lendo. Então, naquele momento, aquela escritora é a minha escritora preferida, né? Aí muda, né? Mas tem tantas maravilhosas que não dá Uhum. para contar. Uhum. E vem cá, foi você que compôs os sambas que estão no teu livro, não foi? Sim, foi. Como foi compor essas músicas? Muitas delas foram inspiradas em sambas. Uma delas é aquela que virei gringa, virei americanizada. Será que virei americanizada? Da Carmen Miranda, né? Então, Uhum. algumas foram inspiradas em outras sambas, né? Mas a maioria foi. Eu estava pensando na personagem das Dores, né? E pensando Uhum. porque ela vai compor essas músicas. E cada música, cada capítulo começa com uma música, porque essa era a música daquela época na vida dela, né? Então eu fiquei Uhum. pensando na época da vida. Então a primeira
música no livro é sobre o canavial, né? A cana, a vida na açúcar, né? Então, ela Uhum. não foi fácil, mas eu queria escrever as sambas porque foi das Dores que escreveu, né? Na realidade, não foi eu, foi das Dores, né? Então, Verdade. eu não podia usar samba dos outros, né? Porque tinha que descrever a vida dela. Eu queria que o leitor olhasse as sambas e disse, não, agora eu estou entendendo essa letra. Eu li o Uhum. livro, eu vou voltar e reler as sambas, porque agora eu vou entender melhor as letras. Uhum. E o pessoal tá perguntando assim, nossa, mas que estranho, porque ela é brasileira, mas ela escreveu em inglês. Como foi essa mudança, assim, você escrever um livro tão brasileiro, mas em outro idioma, e depois outra pessoa traduziu, e você sentiu, e é a sua voz, então como foi essa experiência toda? Foi muito louco, porque porque às vezes, especialmente entre irmãs, com Emília e Luzia, quando elas estavam falando uma com a outra, o diálogo entre os cangaceiros era em português. Aí na minha mente, né? Aí eu traduzia o português para o inglês. E tinha muitas palavras que na versão americana que eu deixei em português, porque não dá para traduzir. Como é que uma pessoa vai traduzir cangaceiro? Como é que uma pessoa vai traduzir alpergata? Não vai, não pode, não tem tradução. Então, o leitor americano ficou encarregado a aprender essas palavras tão nordestinas e brasileiras. E alguns ficaram bem chateados com isso. Mas, infelizmente, a vida é assim. A pessoa tem que aprender, né? Então, mas já o Tempo de Graça, o Tempo de Dor, tem menos português na versão em inglês, né? Mas as músicas realmente, algumas eu escrevi em português, aí eu traduzi para o inglês. Então é sempre esse jogo na minha mente, né? Mas como minha educação toda foi em inglês, eu escrevo em inglês, né? E Uhum. eu posso escrever assim cartas, e-mails em português, mas a escrita com a emoção, com eu tenho mais facilidade com o inglês, infelizmente, né? Com a escrita. Uhum. Mas para mim, o português, eu aprendi português escutando. Português é que nem música para mim, né? Eu não, Uhum. nunca fui para a escola no Brasil. Assim, eu visitava a escola da minha prima, passava um mês indo para a escola com minha prima, mas não é a mesma coisa, né? E o inglês Uhum. é uma linguagem muito eficiente, prezam a eficiência. E o português não. O português você pode escrever, você tem essa liberdade de usar uma palavra com 7 sílabos. Você tem essa liberdade de ter uma frase de 2 páginas e o leitor brasileiro aceita isso e gosta disso. Né? Já o leitor americano não gosta disso. Então, mas quando eu estou escrevendo, claro que eu não posso pensar nisso, mas na tradução temos que pensar. Uhum. Ai, nossa, eu fico então agora tão feliz que eu li o seu livro em português, porque eu sei que é como o teu coração funcionou, embora a linguagem tenha sido outra. E eu sei que eu lendo aquilo, eu falei assim, eu estou lendo a Francis, É. porque, nossa, a narrativa é muito, muito E incrível, eu muito quero rica. dar o maior. Eu tenho o maior. Eu tenho que agradecer Arqueiro e eu tenho que agradecer a Thaís e a Rafaela lá, que ajudaram na tradução. E nós três trabalhamos bastante juntas, unidas, e foi um trabalho muito lindo. E foi a força das mulheres, né, para realmente colocar a minha voz naquela tradução. E foi uma obra assim. Nossa, não tenho como agradecer elas, porque foram elas que deu a vida para o livro em português, realmente. Tá vendo, gente? Honrem os seus tradutores também, hein? Por É, favor, porque com certeza. eles é que possibilitam a gente ler tanta coisa incrível no nosso idioma, né? E me conta uma coisa. A gente tem vários leitores aqui também, que são seus leitores, são seus fãs, que também estão querendo escrever.
qual é a dica que você dá para a galera que está começando, está buscando a primeira publicação, ou está começando a escrever o primeiro livro? Quais são as suas dicas? Eu acho que escrever um livro, um romance, é um casamento. Você realmente tem que gostar dessa ideia e dessas personagens, porque você vai ficar com eles muito tempo. Vai brigar, vai fazer as pazes, vai voltar. No início, você vai adorar tudo, aquele jeito que você vai ter dúvidas de si mesmo, né? E tem que continuar. Então, é um verdadeiro casamento. Então, eu sempre penso, antes de entrar nessa união, nesse casamento, com a ideia, é, essa ideia aguenta isso? Porque senão pode ser um conto ou é outra coisa, né? Então, primeiro tem que ter um diálogo com o seu próprio trabalho. Não pode ser é, não é só sua voz como escritor, é um diálogo, né? E a outra coisa é paciência, muita paciência. Escrever é como a água pingando numa pedra, né? Com muito tempo, a pedra vai criando um caminho para a água, a força da água, né? Mas demora bastante tempo. Eu acho que agora, nessa época e nessa cultura de internet, é tudo muito rápido, todo mundo quer reagir sem refletir, né? E escrever é refletir e entender um pouco mais profundamente a cultura, o que é que está acontecendo. Então, não fica, como a gente diz em Pernambuco, não fica vexado, não. Não é? Tem que ficar com muita paciência. Não tenha vexame, não. Tá? Olha, não vai passar frio porque você está coberta de razão, tá? Concordo muito. Realmente, acho que você disse tudo. A gente tem uma cultura de imediatismo, né? E escrever e publicar não é uma coisa imediata, né? A gente tem que refletir, entender o que vai colocar ali. E não é fácil, né? Porque a gente quer tudo para ontem. É, é. E É eu acho que dá uma difícil. certa pressão, porque quando eu comecei a escrever, eu não tinha telefone celular. Não, assim, existia, mas era assim um tijolo, né? Ninguém tinha. Uhum, Agora todo mundo tem. E isso brinca com sua cabeça, né? Porque mesmo eu não tenho atenção, assim, a força da minha atenção fica espalhado, né? Porque, tem um torpedo, tem isso, tem um e-mail e tudo. Aí, mas para escrever, você é que nem meditar, né? Como os budistas. Você entra num paz interior que é muito lindo. Mas a gente tem que criar esse espaço dentro de nós e também viver com pessoas que respeitam isso e não uhum, dá esse espaço tão importante. uhum. E agora você me falou que você está escrevendo contos. Como é que você pretende fazer a ponte entre você estar escrevendo e a gente ler os seus contos? Porque, claro que queremos. Você pensa em publicar um a um, em juntar tudo? O que você está pensando em fazer? Por enquanto, eu não estou pensando em publicar, porque isso me trava um pouquinho, né? Mas eu estou Uhum, pensando publicar um por um, né? E depois fazer uhum, uma coletânea, né? Que eu tenho vários dos anos antigos, né? Contos antigos que foram publicados em inglês, nunca em português, né? Mas eu tenho uhum. uma colega aqui, professora brasileira, né? Que ofereceu me ajudar a traduzir os contos, então pode ser que saia no Brasil também. Ai, que delícia. Esperamos muito que sim, porque já queremos. Já está todo mundo aqui querendo mais coisas suas. E todo mundo aqui, ó, tem planos de vir ao Brasil após a pandemia? Com certeza, absoluta. A gente cancelamos a nossa viagem em agosto agora para o Brasil, infelizmente, né? Mas meus pais Uhum. moram lá, minha irmã, minha sobrinha, né? E eu quero que minha filha volte todo ano para ter esse contato, né?
E às vezes, por causa de trabalho e tudo, eu volto um pouquinho mais, assim, 2 vezes por ano, mas eu quero que ela volte uma vez por ano, no mínimo. Então eu fico muito triste, porque eu acho que a pandemia vai durar 18 meses, 2 anos, né? Então eu vou ficar separada do Brasil por esse tempo, né? Mas pelo menos tem o Brasil virtual, né? Posso conversar com as pessoas no FaceTime e ver a família assim. E a pequena já está falando português também e já está sabendo de tudo já em português também? Ela, é engraçado, ela entende, mas não fala. Eu acho que ela fica com vergonha. E, Uhum. e quando a gente está no Brasil, eu acho que ela fica com vergonha, com medo de errar. E isso dói no meu coração, porque quando eu era criança, eu tinha esse mesmo medo. Eu visitava o Brasil e minha outra tia-avó, tinha muita mulher na minha família, Maria Augusta, ela falava comigo, ela queria conversar comigo e eu não conversava, porque eu tinha tanta vergonha de errar o português. Aí alguém virou para mim, e eu não sei quem é, mas essa pessoa me deu, eu não lembro quem era, mas essa pessoa me deu um presente muito grande. Eles disseram para mim, é, errar faz parte da vida. Não fique com vergonha de falar, solte sua voz. Mesmo se você errar, tá tudo bem. E as pessoas que mandam de mim para errar no português e que eu estou errando, não são pessoas que eu quero na minha vida, né? Porque quando aqui nos Estados Unidos tem muitos imigrantes e todo mundo fala inglês de uma maneira diferente, né? E eu Uhum. vou penalizar eles por causa disso, né? Então, quando eu estou no Brasil e eu erro o português, ou quando minha filha está errando, eu quero que ela também aprenda que errar é aprender, né? E que ninguém é perfeito. É isso mesmo. Ai, que delícia. Ai, França, amei conversar com você. Foi maravilhoso. Foi A muito, gente adorei. a gente está chegando no final. Eu fico triste que ficou travando um pouco, mas que bom que não caímos e É, continuamos conversando. sim. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo, viu? Por tudo. Obrigada a todo mundo que está participando e muita paz, muita saúde para vocês, muito amor. E um dia a gente vai se ver na vida real, né? É isso aí. Até lá, pessoas. Quem já leu Francis já sabe que está apaixonado, porque é impossível você ler as palavras dela e não se apaixonar, não ser transportado para essas histórias. Se você ainda não leu os dois livros dela, Entre Irmãs e Tempo de Graça, Tempo de Duro, os dois já estão com desconto na Amazon até sexta-feira. Ó, o cupom está aqui embaixo, Francis10, para desconto de 10% nos livros físicos. E mais uma vez, Francis de Pontes Peebles, que agora eu falei certo, eu sei como falar. É isso, né? Tá certo? Tá certo, certíssimo. Pronto. Maravilhosa autora, incrível, e estamos juntos, mesmo estando distante uma da outra, e de vocês também, gente. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, terem ficado com a gente. Francis, mais uma vez, muito obrigada. Tchau. E se cuide aí também, viu? Obrigada. Tudo de bom para vocês. Um beijo. Beijo, gente.